Hoje, um robô não tem a capacidade de fazer essa avaliação. Hoje, na minha visão, tá? Mas quando a gente fala da inteligência artificial, ela está hoje já incomodando as pessoas. Pessoas mais antenadas com esse assunto já questionam, cara, será que o que eu faço hoje, daqui 10 anos, o robô vai fazer no meu lugar? E eu acho que a gente tem que se questionar. Exatamente, eu até anotei essa frase pra falar, ainda bem que você já falou ela. Então, eu acho que é muito isso, assim, sabe, Murilo? E é uma crença mesmo, né, de que programas de diversidade, programas de ESG são de grandes corporações, são de multinacionais, porque elas fazem barulho, porque elas estruturam, colocam o head de ESG, o head de felicidade. Cara, no fundo, é a gente fazer o arroz com feijão muito bem feito, sabe? É nisso que eu acredito. Eu queria... Exatamente, e é um pouco de falta até de responsabilidade, assim, eu tô tirando a responsabilidade de mim, de resolver um problema que é meu. Cara, eu tive um problema contigo, Guilherme, senta aqui comigo, deixa eu te falar, cara. Aconteceu isso, eu me senti mal. As pessoas também têm uma tendência a falar do que o outro quis gerar em mim, não do que gerou em mim de fato. Então, toda vez que a gente vai falar de algo, ter uma conversa desafiadora, como líder ou como liderado, uma dica que eu dou é fale do que você sentiu, não do que o outro fez. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IoT GoCast. Meu nome é Murilo Silva e junto com meu grande amigo Guilherme Poloni II, a gente traz nomes relevantes do mercado de tecnologia, de internet das coisas, inteligência artificial, sempre para você angariar, aumentar o seu vocabulário, aumentar as possibilidades na sua carreira para você aprender coisas novas e você conseguir avançar. A gente vai falar bastante hoje aqui de pessoas, de transformação pessoal, de cultura, de contratação, de filosofia, neurociência. Você está preparado para ter um papo de verdade sobre pessoas na área de tecnologia? Hoje a gente está na mesa aqui com a Priscila. A Priscila, eu vou ler a mini bio dela porque eu sempre, preciso da minha colinha. Eu não consigo decorar as mini bios, porque as mini bios são sempre muito, muito extensas, né? Então a Priscila Emílio. Eu vou ler. A Priscila é uma profissional com mais de 20 anos de experiência na área de pessoas e cultura, com passagens por multinacionais como a TIM, a Vivo, a UHG, é assim que fala mesmo? Uhum. Passou pela Mutante, onde se especializou pelo segmento de CX e tecnologia. Conheço a Mutante, sou fãzaço. Eu vim da área de call center. Eles são feras mesmo. Muito bons. Ela possui formação de marketing, pós-graduada em administração de empresas com ênfase em negócios, especializações em neurociência, neuroliderança, ESG e coaching. Hoje o papo vai render. O Poloni fez isso de propósito. Eu sabia. Atualmente, ela é diretora de pessoas de CRM Services, onde se destaca pela paixão em trazer um olhar genuinamente humano para empresas. A gente acabou de falar aqui, né, Poloni, sobre pessoas. Pessoas compram de pessoas. Pessoas não compram mais de empresas. Das relações humanas no alto do fechamento de um negócio. Eu acho que a gente vai encerrar esse assunto aqui com chave de ouro, falando de pessoas que compram pessoas, mas no formato de contratar, no formato de se relacionar dentro de uma empresa, né, Pri? Então, obrigado mais uma vez pela sua presença, por você estar aqui com a gente. Fica à vontade para se apresentar, dar um oi para o nosso pessoal. Bom, o Murilo já fez a minha apresentação, então não vou ficar dissertando muito aqui. Eu sou a Priscila. Super prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Guilherme. Obrigada, Murilo. E eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é pessoas, que é cultura, que é gestão, que é neurociência, neuroliderança. Então, espero que vocês aproveitem o que eu tenho para dividir com vocês. Eu sempre digo que ninguém sabe tudo, mas quando a gente compartilha um pouquinho do que a gente sabe, a gente consegue deixar um pouco de legado aqui no mundo do que a gente veio fazer aqui de verdade. Então é isso, vim aqui para a gente conversar. Muito bom, Polonito. Obrigado, cara. Eu que agradeço você aqui. Pri, para quem não sabe, a Priscila, durante a minha jornada, que eu estava na operadora, ela trabalhou comigo muitos anos ali. E isso é aquela conexão que a gente falou até no episódio passado, que você tem uma jornada com pessoas e hoje ela está aqui depois de muitos anos, que cada um fez a sua jornada. A gente está aqui junto novamente para estar conversando nesse papo. Com certeza que hoje
vai ser de altíssimo nível. Nossa, então, muito obrigado, Pri, por estar aqui. Imagina. E eu queria que você começasse falando um pouquinho, para ir descontraindo, um pouco da sua jornada profissional até o ponto que você está hoje. Legal. Bom, eu comecei minha jornada no ambiente de call center, que é um ambiente que muitas vezes até as pessoas, né, desmerecem um pouco, né? É uma profissão talvez um pouco desvalorizada no mercado. E dentro do call center, eu lembro que eu olhei assim para aquele lugar e eu falei, cara, tinha 50 mil pessoas na empresa. O que eu vou fazer para me destacar no meio de 50 mil pessoas? O que eu vou fazer diferente? E eu já tinha muito isso de pessoas, de ensinar, eu já me questionava muito desse legado que a gente tem que deixar. E aí eu sugeri começar a treinar as pessoas, porque eu via que tinha um gap dentro da operação de treinamento, de conhecimento técnico e de processo daquilo que a gente executava como operadores. E eu comecei a treinar as pessoas de graça, né? Foi muito engraçado, porque lembro que o meu líder falou para mim, mas eu não posso te pagar hora extra? Não, eu treino de graça as pessoas. Ele olhou assim para mim e falou, que menina louca, né? Propósito, né? Propósito. E aí, assim, como tudo na vida se encaminha para dar certo, depois de algum tempo, montou-se a estrutura de RH dentro dessa empresa, né, da área de pessoas, da área de treinamento, e fizeram um processo com os próprios operadores. E, com certeza, o meu diferencial de já estar treinando as pessoas, mesmo sem existir a área antes, foi o que me destacou para que eu pudesse ocupar essa posição. E foi aí que eu entrei na área de pessoas e nunca mais saí. Né? Isso eu tinha 19 para 20 anos, tá? E aí eu, né, fui nessa empresa, eu tive aí várias promoções, eu já saí líder de pessoas, foi aí que eu ingressei na TIM, também na área de treinamento, e dentro da TIM eu percorri uma jornada muito grande e conheci o mundo de tecnologia, que eu nunca mais quis sair. Então, quando foi em 2012, eu virei a business partner de tecnologia dentro da TIM, e todo mundo falava assim, nossa, mas é muito fácil, né, ser business partner de TI, porque TI não dá trabalho. Os gerentes de TI, eu juro por Deus, foi isso que eu escutei. Os gerentes de TI, eles gostam de máquina, eles não gostam de gente. Então, seu trabalho vai ser lá tirar pedido, digamos assim, né? É um pouco do que eu escutava de corredor. E eu acho que quando você vai e se disponibiliza para as pessoas entenderem que, ok, você pode lidar com máquinas, mas quem manipula essas máquinas são as pessoas e trabalhar com elas é o que vai fazer a diferença, o jogo começa a virar, né? Então, foi aí que eu comecei a me especializar um pouco mais nesse mercado de tecnologia. Enfim, passei por várias outras áreas, cuidei de engenharia, área comercial. Depois eu fui para a Vivo, né, um concorrente aí, um pouco de um desafio parecido. E aí, já na UHG, eu já estava com um escopo um pouco maior, né, já numa posição mais pesada. E na Mutante eu tive a oportunidade de liderar toda a estrutura de pessoas e cultura, né, de todas as empresas do grupo, de todos os segmentos. O que me gabaritou hoje é estar como diretora dentro da CRM Services, né, que é uma empresa de consultoria, ou seja, o nosso maior produto são as pessoas, né, o nosso produto são as pessoas, né, quando você vende serviço, você vende o engajamento e a felicidade das pessoas, e lá a gente tem um desafio muito grande, né, de ser uma empresa que até pouco tempo atrás era considerada uma empresa familiar, e agora está virando uma gigante, com um aporte financeiro de um fundo, com uma pegada de transformação digital muito forte. Então, como é que você também faz essa virada de chave na cabecinha das pessoas, né, no mindset das pessoas, para que elas entendam que mudando o comportamento que a gente vai virar o jogo. Então, no fundo, tudo é comportamento. Mas, enfim, acho que tentei resumir, eu falo muito. Mas aqui é isso mesmo, esse é o espaço. Boa. Mas foi bem... Quando eu olho para trás, assim, é bem gostoso lembrar de todos esses movimentos e o quanto essa conexão de gerar propósito, no fim das contas, né? Pode parecer meio filosófico, meio clichê hoje em dia. Propósito, uma coisa muito etérea. Mas acho que o propósito você tá fazendo bem, você tá gerando um impacto na vida das pessoas. Esse é um propósito que pode ser, talvez, muito simples, mas no fundo é o que vale, né? Pelo menos para mim. Sensacional. A gente tem alguns touch points de carreira. Eu venho da área de call center também. Eu fui desenvolvedor da Vaia por 22 anos. Que massa. Eu sou fãzão da Mutante. Eu desenvolvi a URA. Que legal. Então você conhece bem. Ele desenvolveu aquele negocinho que a gente adora. Hoje em dia. URA e discador preditivo. Eu fazia esses dois. Que legal. E aí chegou um momento da minha carreira que eu vi que, cara, aquilo não ia pra frente mais. E eu tive a felicidade de conhecer o Marco Stefanini. Trabalhei na Stefanini, na compra da Orbital, no Move da Contax.
Eu que fiz esse Lembro. move junto com a Vaia. A Vaia, na verdade, enfim, é uma outra conversa, né? E ele falava muito de digital, de método ágil, isso há 8 anos atrás. E aí, quando eu comecei a pesquisar o que era o digital, eu me apaixonei por IoT, ao ponto de eu tatuar no braço. E aí eu migrei minha carreira de 22 anos, sólida, ganhando super bem, de desenvolvedor, de telecom, para abrir uma startup. E eu fali. Que massa. Então, assim... aí Massa eu no sentido até de coragem mesmo, né? De insisti. propósito, de tudo. Eu entendi que o que eu fazia de ligar no telefone dos outros, a pessoa falar alô e a ligação cair, aquilo não fazia sentido mais para mim. Eu senti que eu estava atrapalhando. E aí, quando eu vi a IoT, inteligência artificial, machine learning, data science, eu comecei a trabalhar com isso, eu vi que eu podia melhorar o mundo e a vida das pessoas. E esse virou o meu motto, assim. Sabe, assim, meu lema. Então, é melhorar o mundo e a vida das pessoas. E aí eu insisti, e hoje eu tenho a minha empresa e a gente está prosperando, Que graças massa, a Deus. Murilo, E a minha pergunta para você agora é assim, olhando para tua carreira, para tua formação, neurociência, neuroliderança, eu nunca tinha ouvido esse termo, neuroliderança. Isso ligado com ESG, isso ligado com pessoas, ligado com tecnologia. Isso induz para mim que você tem um caminho muito forte dentro de diversidade. Né? Você inspira isso. Só de ler a tua bio já dá para ver o quão diversa você é. Como é que isso tudo se relaciona quando você está falando dentro de um plano de uma empresa, dentro do ambiente corporativo? O que tem a ver a neurociência com pessoas, a neuroliderança com ESG? Onde que as coisas se tocam? Tá. A neurociência eu conheci mais recentemente, né? Eu já vinha... assim, tem coisas que começam a incomodar a gente, né? E um dos incômodos que eu tinha era, por que a gente tem um comportamento A, B ou C? Né? Porque quando muitas das vezes a gente age na reação. Então, depois que a pessoa tem um comportamento, é que a gente vai lá e tenta entender o que aconteceu. Mas por que eu desperto nessa pessoa esse comportamento? Então, a neurociência, ela vem para ajudar a gente a entender como o nosso cérebro funciona de fato. E quais os gatilhos que eu posso gerar em alguém através de estímulos externos. Então, o jeito que eu te olho, uma palavra que eu te falo num momento que não é propício, coisas que passaram na nossa vida lá atrás, que estão num lugarzinho lá no que a gente chama da parte límbica do cérebro. Então, eu queria entender um pouquinho antes, né? Não trabalhar só na reação dos problemas ou dos gatilhos que as pessoas geram umas nas outras, mas o porquê que esses gatilhos são gerados. E aí eu fui fazer essa especialização e ela fez assim, um puff na minha cabeça, assim. Eu falei, gente... Você deve ser fã do Daniel Goleman. Super, super! E ela fez assim, porque, na verdade, eu comecei a entender até alguns comportamentos meus. Por que eu tinha aqueles comportamentos de gatilhos que eram gerados em mim. E aí, quando você se conhece, isso é uma coisa que eu falo muito, você consegue entender o porquê que o outro tem aquele comportamento em relação a você e por que você reage dessa forma. Então, eu sempre falo que primeiro é se conhecer para depois você conseguir ajudar alguém a se conhecer ou minimamente liderar. Eu falo que quando a gente se conhece, para a gente liderar é mais fácil. Até para a gente falar para um liderado nosso. Cara, isso aqui... eu não sou bom. Vai ter horas que eu vou ter esse comportamento e tá tudo bem, porque eu tenho consciência de que isso não é bom para mim e tá tudo certo. E aí as relações começam a fazer sentido. É igual casais, né? Quando você sabe o que não tá bom de um lado, o que não tá bom do outro, e vocês conversam e se entendem, a tendência é de que a relação melhore. E a relação de liderança, de líder e liderado, ela funciona da mesma forma. Então, quando eu entrei que eu quis conhecer muito a neurociência, ela foi muito para poder me ajudar nesse processo de gestão de pessoas dentro da organização, para eu conseguir mostrar para as lideranças o impacto que elas geravam nas pessoas, nas suas equipes. Então, a gente fez uma formação ano passado com os líderes da CRM e eu que conduzi todo esse processo com eles. E quando eu falei de neurociência, de plasticidade cerebral, então não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas o quanto que a gente tem capacidade de aprendizado por toda a vida. Obviamente que o nosso cérebro, conforme a gente vai colocando um monte de informação lá dentro, ele vai ficando com um HD, né? Ele vai enchendo. Ele expurga algumas coisas. Exatamente, porque você deixa lá esquecido, né? Então ele vai para um lugar que daqui a pouco ele some do nosso cérebro. Mas a gente tem uma capacidade de aprendizado infinita. Então aquele líder que às vezes já tem 20 anos de liderança e fala assim, não, mas eu sou assim, eu não vou mudar isso agora porque eu já estou acostumado. Assim, não.
Tu tem a capacidade de mudar no momento que você quiser mudar um comportamento, desde que você saiba que você precisa mudar aquilo e você queira mudar aquilo. Aí é crença. Aí é crença, exatamente. Não sei se vocês conhecem, eu sou muito fã da Lucilena Galvão. Ela é minha, assim... Eu palestrei com ela agora no TED Talks há 15 dias atrás. Maravilhosa, assim, eu sou fãzaça dela. Gosto. E a Lúcia fala uma coisa que eu gosto muito, assim, a gente não consegue fazer parto de quem não está grávida, né? Então, você só consegue ajudar quem quer ser ajudado, quem tem o despertar de, cara, eu preciso de ajuda. Não adianta você falar, eu vou lá engajar uma pessoa da sua equipe. Como que você vai engajar alguém da sua equipe? Se essa pessoa nem entende o que é engajamento, nem sabe, nem quer ser engajada, né? Mas voltando ao ponto, Murilo, do que você disse, e o ESG, ele já é uma realidade. Na verdade, ele sempre foi. O ponto é que as empresas nunca falaram desse tema de uma forma tão tão aberta e tão intensa como se fala hoje. E o quanto que as empresas estão começando a perceber o impacto que a falta, né, de uma cultura de governança, de sustentabilidade, de um impacto social pode gerar de valor para a sua empresa. Não só da perspectiva da moda, mas também como você consegue conectar as pessoas, por exemplo, quando elas percebem que tem um impacto social ou ambiental dentro do propósito daquela empresa ou dentro do propósito daquilo que ela está fazendo. Melhor ainda se você conseguir tangibilizar isso. Então, todos esses assuntos, no fundo, eles caem para o mesmo lugar, que é como é que eu consigo gerar valor e mostrar para as pessoas que o que elas fazem gera um impacto, seja social, seja ambiental, seja na vida das pessoas, seja para elas mesmas, do despertar, né? Do como que a gente consegue também trabalhar a nossa saúde mental. Porque quando a gente fala de neuroliderança, a gente está falando do impacto que a gente tem com gatilhos ou com estímulos que nós temos como pessoas. Então, é super importante que a gente entenda que nada está desvinculado. Tudo ele conecta para que a gente consiga se desenvolver como pessoa e aí, consequentemente, ser profissionais melhores e entregar mais valor e gerar mais valor para as empresas. E é isso. Né? Você acha que isso... Desculpa. Aqui. Eu coloquei meio o tema, né, Murilo? Nossa, você tinha que ser um podcast de 4 horas. Você acha que isso é um viés cultural que é tendencioso somente para grandes corporações? Ou como que PMEs, por exemplo, poderia usufruir desse tipo de conhecimento, desse tipo de liderança, ser mais competitivo e tratar melhor as pessoas, por exemplo? Legal. Eu acho que pelo contrário, tá? Os PMEs... Começa em PMEs? Não, tem mais, talvez, facilidade de conseguir gerar essa cultura. Por quê? Você está numa empresa menor, num ambiente mais controlado, com as pessoas mais conectadas. O que pode pegar um pouco sempre associam a essas práticas a investimento. E nem sempre você precisa de investimento para fazer isso. Quando você fala de um aspecto social, por exemplo, às vezes pequenas coisas... Quebrar padrão. É isso, é quebrar o padrão. E achar que ESG é só para grandes multinacionais. Pelo contrário, óbvio, grandes multinacionais têm a capacidade de colocar um profissional especializado nisso, de implantar um programa estruturado para isso. Mas para você descer uma cultura numa multinacional de 10, 15, 20 mil pessoas, é muito mais complexo do que você fazer isso numa empresa pequena, né, de 20, 30, 50 funcionários, onde você consiga chamar todo mundo numa sala, olhar no olho e explicar o propósito daquilo. E você já cresce com essa cultura lá dentro. Então, eu acho que para startups, para empresas que estão começando, para empresas menores, seria muito importante entender um pouco disso. Você não precisa ter um profissional. Às vezes, você contratar uma consultoria especializada nisso ou estudar um pouco mais sobre isso. Pequenas práticas vão fazer com que essa cultura ela vá crescendo ao longo dos anos. E aí, quando você já tiver um patamar maior, isso já está meio que no DNA das pessoas que construíram aquele negócio, sabe? Então, muito pelo contrário. Eu acho que empresas menores têm uma capacidade, uma oportunidade na mão gigantesca. Eu não sei se é uma tendência muito de mercado. Eu não vejo isso tão forte. Porque é isso. Acho que tem tantas outras preocupações que talvez isso fica de lado. É Peter Drucker. A estratégia come a cultura no café da manhã. Exatamente. Eu até anotei essa frase para falar. Ainda bem que você já falou ela. Então, eu acho que é muito isso, assim, sabe, Murilo? É uma crença mesmo, né? De que... programas de diversidade, programas de ESG são de grandes corporações, são de multinacionais, porque elas fazem barulho, porque elas estruturam, colocam o head de ESG, o head de felicidade.
Cara, no fundo, é a gente fazer o arroz com feijão muito bem feito, sabe? É nisso que eu acredito. Eu queria que você tocou nessa parte de neuro, né? Eu não sei se... Porque, assim, pessoas são muito diferentes Sim. uma das outras. O meu perfil, muito mais analítico, etc. O Murilo com seu perfil super expressivo, que vai para cima, que executa, e eu, uma pessoa que estuda mais. Né? Então, a gente... eu queria chegar nisso daí. Existe coisas individuais que a determinado ela é um consenso geral de que quando você está implementando uma transformação cultural, porque você não consegue numa empresa que tem 30 tipos de funcionário meio que diferente, você conseguir chegar a conversar com cada um para, se for 30, imagina 1.000, 2.000, para você chegar naquela cultura. Então, existe alguma técnica que são pontos que você toca que, em comum, para as pessoas, elas te levam a um objetivo de levar aquela sua transformação cultural na empresa, sabe? Porque será que coisas em comum que me agradam, a gente conversou com o Rafael um tempo atrás, né? E ele falou assim, cara, se você conhecer aquilo, o que aquela pessoa faz e conversar com ela de uma determinada maneira, que você conhece o que ela fez na vida dela, alguma coisa assim, talvez você conecta com ela muito mais fácil do que você falar um tema geral de um time de futebol que ele não é interessado naquilo ali, você não vai conectar. Então, não sei se existem temas centrais que agradam uma maioria para você estar fazendo. Eu estou só expandindo o individualismo para o coletivo numa transformação cultural de uma empresa. Tá, muito legal essa pergunta, Guilherme. Assim, a neurociência não tem nenhuma explicação técnica para isso, do tipo, faça isso que você consegue conectar todo mundo. Não. O que a neurociência fala muito é de gerar conexões, porque, e aí são as sinapses, né? Sinapses neurais que eles chamam, que é quando você gera muita... por exemplo, o treino, por exemplo, ir para a academia, é um ótimo exemplo para a gente citar. Você pode ir na academia ficar 3 horas lá se matando e não ir por 15 dias. E aí você aparece de novo lá. Isso não gera conexão sináptica, porque você não tem constância. Então, quando que você consegue engatar no treino? Quando você vai, nem que você vá 10 minutos, quando você vá com constância. Então, o nosso cérebro, ele funciona nessas sinapses, nessas constâncias, tá? Uma coisa que a gente discute muito na neurociência são as conexões. Por isso que eu falo, você quer fazer qualquer coisa com alguém, transformar relações de equipes ou de pessoas, cria conexão. E eu falo para os líderes lá na CRM, para outros líderes que eu já fiz esse papel de pessoas e cultura dentro das empresas. Não tem coisa melhor que você abrir uma reunião, um one-on-one, enfim, e falar, como é que foi seu dia? Como é que está a tua casa? Você vai conhecer, você vai receber uma pessoa nova. Fala você primeiro. Olha, eu sou a Priscila, deixa eu te contar um pouquinho de mim. Eu sou mãe do Igor, eu tenho um cachorro, eu gosto de correr, eu odeio acordar cedo. Você começa tanto a falar daquilo que você gosta, quanto das suas vulnerabilidades. Isso desarma as pessoas para que elas... O quê? Poxa, ela é minha líder, mas ela é ser humano, ela também não gosta de acordar cedo. Olha, eu odeio o Excel, mas eu tenho que sobreviver com o Excel. Então, quando você começa a se colocar num papel de conexão igual com as pessoas, isso começa a gerar conexão. E aí, independente do perfil da pessoa, Guilherme, se você criar essa conexão, com uns vai ser mais profunda, com outros vai ser mais tímida, porque aí também tem um pouco de perfil individual, e aí Jung, se a gente entrar um pouquinho nesse outro assunto, a gente tem o MBTI, que é uma ferramenta que deriva do estudo de Jung, né? Que a gente tem 16 tipos de personalidades no mundo. Os arquétipos, exatamente. Se você vai para essa linha, aí sim, aí é bacana porque você tem liderado, você entender os arquétipos de cada um vai facilitar o seu processo de gestão, porque como um funciona melhor, como outro, enfim. Mas eu tenho certeza que é unânime que todos querem conexão. Um de uma forma mais profunda, outros de uma forma mais tímida, mas todo mundo quer se sentir. Se eu tiver algum problema, eu posso ligar para o Murilo, para o Guilherme, para a Priscila, enfim, e falar que, poxa, eu não estou bem hoje, não consigo trabalhar hoje, porque eu acordei mal, eu tive crise de ansiedade. Qual o medo de falar? Você acha que um liderado que não tem conexão com o seu líder vai falar? Ele vai inventar.
milhões de coisas para não trabalhar. Poxa, eu tive um problema, eu tive que ir para o hospital, tive dor de estômago. Nunca vai colocar uma vulnerabilidade, por exemplo, de uma crise de ansiedade, que às vezes a galera acha que é mimimi ou qualquer coisa do tipo. Então, eu acho que o que é comum é criar conexão. Isso dentro da neurociência se fala muito também, até nas aulas a gente falava muito disso. Por isso que tem as técnicas de rapport, de várias outras técnicas, inclusive técnicas de venda, que estão diretamente ligadas a isso. Né? O PNL funciona muito bem, porque o PNL faz você se conhecer para poder entender o outro, né? Sim. Nesse contexto aí. E eu tenho uma pergunta para você relativa a isso. A gente já percebeu que a gente fugiu do roteiro. Não tem problema. Como que a gente consegue... Como que você poderia dizer para a gente a dosagem de equidade e igualdade, né? É legal você ser humano com as pessoas, mas você não pode tratar todo mundo igual. Cada pessoa tem que ser tratada de uma forma. O parâmetro de igualdade, ele não pode ser um padrão, né? E até onde isso vai para a empresa não sofrer no desenvolvimento e no batimento das suas metas? Até onde a empresa tem que ser humana o suficiente para que isso não coloque em risco a produtividade? Tá. Eu acho que quando a gente fala de empresa, a gente está falando de todos nós que conduzimos essa empresa, né? Porque às vezes as pessoas acham, a empresa personifica, né? Quem é a empresa? Empresa somos nós fazemos a empresa. Eu sempre trago, Murilo, numa linha de que a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita que a gente foi humano, a gente deu as oportunidades que precisavam ser dadas, mas a gente também viu que o outro lado conseguiu contribuir de alguma forma. Né? Óbvio que tem situações extremas do tipo, às vezes tem uma pessoa muito doente que a gente ali não está conseguindo ajudar mais. Então, a gente tem que buscar uma ajuda externa, entender qual que é o cenário dessa pessoa. Esse é um cenário. Agora, eu falo que tudo não pode ser nem é complexa a sua pergunta, assim, né? Tô tentando aqui pensar. Não pode levar para os extremos. Não pode levar para o extremo. Então, eu já vi líder, por exemplo, virar para mim e falar, Priscila, mas, cara, ele tá com a mulher desempregada, tem filho pequeno, e ele não tá performando, e como é que eu ajudo ele, tá? Você já deu feedback, você já acompanhou? Você fez isso, você fez aquilo? Se a gente tem possibilidade, por exemplo, vamos mudar essa pessoa de cadeira. Talvez é a cadeira dela que não tá fazendo sentido, porque a cadeira certa também funciona muito. Às vezes a pessoa não performa numa cadeira, você muda ela de lugar, ela se transforma. Eu já tive situações disso na minha equipe. Tem job rotation, né? Cultura de job Exatamente. Então, tem, mas nem sempre tem. Numa empresa menor, muitas vezes é mais difícil você fazer isso. Numa maior, talvez seja mais fácil. Você estressou todas as possibilidades, estressei. Você não pode achar que você está fazendo um mal para a humanidade. De, por exemplo, desligar uma pessoa que tem uma família que tem... Por quê? Porque aquilo também... A empresa também espera que se entregue um resultado em cima daquela pessoa. Então, você já fez tudo que você podia, a pessoa está sabendo, ela não está conseguindo, você já tentou... Cara... Porque aí você começa a contaminar um ambiente inteiro. E aí você começa a sobrecarregar outras pessoas que daqui a pouco todas elas começam a performar mal. Porque você tem uma pessoa que não está performando bem, e aí você está sobrecarregando várias outras pessoas que daqui a pouco elas não estão performando bem e sua empresa não está performando bem. Então, no fundo, também tem um aspecto de performance conectado a isso. Obviamente, a gente tem que ser o máximo, ainda mais eu sempre vou defender que a gente seja o máximo humano possível, mas a gente também tem que equilibrar. E já teve situações que eu virei para o líder que estava com tanta falta de coragem de tomar uma decisão, e eu virei, você está com dificuldade de tomar essa decisão? Você está tomando a decisão certa, essa pessoa precisa ser desligada. E já teve cenários de pessoas que foram desligadas em cenários muito extremos, que depois de 3, 4 meses ligaram e falaram, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, era isso que eu precisava. Porque às vezes as pessoas estão arrastando corrente e a gente quer deixar a pessoa lá arrastando corrente. Às vezes aquilo não faz mais bem para ela. E aí a gente fica achando que nós somos os donos da carreira dela e da vida dela. Nós não somos os donos. Nós estamos aqui para apoiar, para incentivar, para gerenciar, para conduzir. Mas ela é dona da vida dela. Ela é dona da carreira dela. Se ela não está feliz, eu sempre falo fazendo mal para ela. É isso também, aí. né? Carreira está na mão. Eu sempre brinco que nossa carreira está na nossa mão. Não está na mão de ninguém. Carreira é alguma coisa que ninguém tira de você. Meu cargo. Seu cargo não é sua carreira. Sei lá, o título que eu tenho não é sua carreira. Você não é, você está. Você está, exatamente. Então,
eu acho que é complexo. Isso depende de uma cultura também de gestão de pessoas forte, porque tem muita empresa que não tem essa cultura. Tem muita empresa que nem tem área de pessoas e cultura, né? E não desmerecendo, porque tem líderes que são tão bons que nem precisam, né? Eu acho que tem gente que tem essa capacidade, ou estuda, ou se prepara para liderar, mas a grande maioria não. Às vezes a gente é jogado lá, minha primeira posição de liderança, eu tinha 23 anos. O que eu fazia lá atrás, e eu olho para hoje, né? Mesmo com todo o propósito que eu tinha, eu errei muito. Não que eu não erre hoje, mas hoje eu erro muito menos, porque teve muito aprendizado lá de trás. Mas tem muita empresa que não está preparada para isso. E aí, trocar profissionais, as pessoas acham que é o mais fácil. Só que no mercado de tecnologia hoje, é muito desafiador trocar pessoas. Né? Primeiro, porque a gente tem uma escassez de profissionais no mercado. Segundo, que a gente hoje tem aspectos até não são sociais, mas quando a gente pega a geração Z, por exemplo, tem um senso de conexão e propósito muito forte para essas pessoas. Não é só o dinheiro e não é só o remoto que move elas, que move essa juventude. Eu sei porque eu tenho um filho de 20 anos. Uhum. Então, o meu filho, para ele, não é só fazer aquilo por fazer. Cara, mas por que eu tô fazendo isso? Nossa, mãe, mas será que eu tenho que fazer isso mesmo, filho? Não é só pagar conta. É isso aí. E eu, filho, isso aí é uma empresa. E aí eu fico, às vezes, também me cobrando de não enviesar ele para uma cultura arcaica. Porque, assim, é uma empresa, tem regras e padrões que você tem que seguir, mas você tem que questionar mesmo. Se não tá fazendo sentido para você, você vai chamar seu líder e você vai falar, cara, isso aqui não faz sentido o que eu tô fazendo. Vocês têm certeza que é isso que vocês querem que eu faça? Então, a gente também estimular essas gerações novas a trazer essa consciência que a gente tem, talvez, de outras gerações, de tomar cuidado, de segurar, às vezes, o que falar e como falar, mas não deixar de falar. Só entender o como, a forma, mas não deixar de trazer para a mesa. Porque é isso, né? Tem que fazer sentido para os dois lados. Acho que a nossa geração, a gente era muito mais tolerante, né, o Murilo, para você receber alguma coisa ali, nem sempre, muitas vezes, não era o que você mais gostava de fazer, mas como que você está ali, você simplesmente fazia. Eu acho que essa geração nova que está chegando, muitas vezes eu estou ali com uma geração realmente nova ali, liderando essa geração, e você vê e a pessoa chega para você e fala nitidamente, você olha, não estou gostando no que eu estou fazendo. E tipo assim, meio que faz um recado. Olha, se você não começar a modificar, a gente está em São Paulo, que tem muita empresa. Sim. Então, esses profissionais que já são profissionais bons, que você já recrutou, sim, outras empresas também sim, vão todo mundo de olho, né? Tá de olho também. Então, se você começar também só ir para o lado que eu estou te pedindo para você fazer isso, eu preciso que você faça isso, e não dá uma liberdade, mas o que você gosta de fazer também? E dá um pouquinho, isso eu comecei a perceber muito com a minha equipe, de você ver o que aquela pessoa realmente gosta de fazer e você conseguir equilibrar esses dois mundos. As coisas estão fluindo muito bem agora na empresa. Muito. Quando conseguir encontrar esse ARPO, né, que a gente estava falando, essa conexão de um equilíbrio entre o que você gosta, mas tem coisa que você não gosta também que a gente precisa. E por que você conseguiu descobrir isso? Porque você gerou conexão com as pessoas. Elas nunca te falariam eu gosto, eu não gosto, se você não criasse proximidade e conexão com elas. Então, acho que a gente está vivendo um momento muito desafiador. É a primeira vez na história da humanidade que a gente tem 5 gerações convivendo no mercado de trabalho ao mesmo tempo. Sim. Eu queria falar um pouco disso com você. De dar um coach aqui. Olha, se tivesse fórmula mágica, quem criou a fórmula já estaria milionário e trilionário, porque eu acho que não tem muita fórmula não, Murilo. Eu tenho desenvolvedor na equipe que já tem mais de 70 anos de idade. E assim, massa. Ele tem 78 anos, tenho 2. Que massa. Eu tenho um desenvolvedor que tem 40, eu tenho um desenvolvedor que tem 20. E eu vejo o de 20 trabalhando com o de 78 e eu imaginava que eu ia ter problema de etarismo, né? Assim, que ia, não vou trabalhar com esse velho. Ou não vou trabalhar com esse moleque. Coisa desse tipo. E, para minha surpresa, ocorreu a junção dos super gêmeos, assim, ó. Veio a experiência de quem errou a vida inteira e não aguenta mais errar, com a experiência de quem tá louco para aprender e atualiza esse daqui. Tem uma troca de experiências no meio do caminho. Sim. Isso foi algo que foi orgânico dentro da minha empresa. Que legal. E agora, quem nasceu nos anos 2010,
está entrando no mercado de trabalho agora, né? Como jovem aprendiz. Já tem adolescente milionário, né? Fazendo mídia social. Já é uma nova realidade, inclusive, sim, né? Sim. Como que você manipula? Qual que é o malabar que você tem que fazer entre neuroliderança, neurociência, cultura, quando você pega uma empresa que tem 10 mil funcionários, uma empresa grande, e você tem essas faixas, todas essas gerações trabalhando no mesmo ecossistema? Os desafios que você enfrenta e o que você faz para resolver esse tipo de questão? Tá. Você passa por essas situações? Ela, assim, muitas das vezes elas não são tão explícitas, tá? Eu acho que tem cenários e cenários. Eu acho que, por exemplo, o cenário que você trouxe da sua empresa. Por que ele deu certo? Porque eram duas pessoas que, independente das gerações, estavam dispostas a fazer acontecer. E colocaram tiraram esse viés do preconceito ou da arrogância, eu diria, de eu sei muito, ou quem é ele para me ensinar que velho está ultrapassado, e colocaram o propósito final da empresa à frente de tudo. Eu acho que o que as empresas... E quando eu vejo... Eu já tive situações assim de conflitos dentro de equipes, de pessoas por diferentes idades, etc., e a gente tenta muito ir num aspecto de competências mesmo individuais. Não tem muito o que fugir, porque normalmente são competências criadas por crenças e valores, porque o que a gente né, em cima do que o Poloni falou, o que tem no cérebro que é comum, o que não é comum é a história que a gente carrega. O que a gente é hoje é muito da história, do que a gente aprendeu com os nossos pais, do que a gente viu dentro da nossa casa, enfim, do que a gente viveu na vida. Então, pessoas com histórias diferentes, com idades diferentes, principalmente, têm uma bagagem, porque o jovem normalmente tem pai e mãe que é de outra geração, diferente da pessoa de 70 anos que teve um pai e mãe de uma geração lá de trás ainda, né? Então, mais desafiadora, mais machista, mais com todos os aspectos e problemas sociais que a gente sabe que a gente tem na sociedade. Então, eu acho que a grande sacada é como é que eu consigo mostrar para essas pessoas que, no fundo, eu preciso de A e preciso de B, e juntos a gente vai entregar melhor. Vai ter conflitos? Vai ter. E aí eu estou estimulando a minha equipe a resolver os conflitos entre si, porque também a gente tem muito essa coisa de pegar para nós todos os problemas. A gente é meio esponja, né? Como líder ou como gestor. Todos os problemas são nossos. Toma as dores, né? Toma as dores. Então, vem o fulano, nossa, mas tá muito difícil trabalhar com ele. Tá bom, o que tá difícil? Isso. Você já disse isso para ele? Eu falo que a maior capacidade do ser humano deveria ser ter conversas desafiadoras. Desafiadoras, né? Qualquer pessoa que tiver essa capacidade... Mas não fala para ele que está do lado, exatamente, né? Para que você conta para você ir lá, tem que fazer toda uma estratégia para não cheirar que você tá... Isso é birra, é infantilização do profissional, cara. e assim... Exatamente. E é um pouco de falta até de responsabilidade. Assim, eu tô tirando a responsabilidade de mim de resolver um problema que é meu. Cara, eu tive um problema contigo, Guilherme. Senta aqui comigo, deixa eu te falar, cara. Aconteceu isso. Eu me senti mal. As pessoas também têm uma tendência a falar do que o outro quis gerar em mim, não do que gerou em mim de fato. Então, toda vez que a gente vai falar de algo, ter uma conversa desafiadora, como líder ou como liderado, uma dica que eu dou é fale do que você sentiu, não do que o outro fez. Quando você fala do que você sentiu, você muda o jogo. Então, Guilherme, você foi grosseiro comigo. Guilherme, você me falou uma coisa que me afetou muito e me magoou. Por isso. Então, eu gostaria de te dizer isso, que é importante que você saiba, que eu não gostaria que acontecesse de novo. Você muda o jogo. Você não virou? Isso hoje. Isso hoje. Eu tava ministrando, né? Um conflito, vamos dizer. Ministrando não, né? Eu tava mediando. Mediando. E aí me veio um insight na hora de falar pra pessoa. Eu estudo muito hermetismo. Eu também sou a Nova Acrópole, tá? Eu tô lá também. De assim, você é totalmente limitado de você pra fora. O que eu tô vendo da Priscila é o que o Murilo percebe, não é o que ela realmente é. Mas você pra dentro é infinito. Você é um ser infinito. Então, para e olha para dentro de você, que é muito mais difícil do que você parar e olhar o outro. Então, aquela pessoa que você está falando que é chata, aquela pessoa que você está falando que é difícil, está falando que ela é tóxica, você não faz ideia do que está passando dentro dela. Ela é um universo.
Ela pode estar com medo, pode estar tentando se proteger, pode estar com desbalanço hormonal, por isso que ela está tendo esse tipo de comportamento. E você, de neurociência, sabe disso melhor ainda, né? Eu estudo muito Miguel Nicoleles, da relação da neurociência humana com a inteligência artificial. Então, assim, existe uma preocupação minha, e eu ia até te fazer uma pergunta sobre a geração dessa cultura que a gente tem dentro das empresas, e eu tenho reparado, falando de gerações, e o que foi que gerou o conflito, tá? Para fechar e você entender o porquê eu toquei nesse assunto. A liberdade que eu gosto de dar para os meus funcionários. Então, assim, segunda-feira, 10 horas da manhã, o cara não chegou, eu não vou ligar para ele. Onde é que você tá? O que você tá fazendo? Não, eu combinei com ele uma demanda. Ele vai me entregar aquela demanda. Ele sabe que ele tem um prazo. E aí, isso eu tenho percebido de pessoas que vêm de outras corporações em rédeas de horário, CLT, bate-ponto para almoçar, essas coisas. Quando eles chegam para trabalhar comigo, que horas que eu entro? Tem horas. Eu preciso ir para o escritório? Só se você quiser vir almoçar com a gente. Aí a pessoa, mas... Cara, eu tô meio perdido. As pessoas se sentem perdidas nos primeiros momentos porque elas não são autogerenciáveis. É isso. Aí agora o meu coach. Como que você pode, e se isso acontece, se você já viu acontecer na sua carreira, cases de sucesso de empresas que ou não toda a empresa, mas squads específicos autogerenciáveis? Porque eu sou totalmente contra de ficar cobrando a meta. Tem um prazo e tem um cronograma e a gente faz checkpoint. Chegou no checkpoint, antes da entrega, se você não vai conseguir entregar no prazo, justifica, pede ajuda. Só não atrasa. E eu tô criando isso de não ficar microcontrolando. Eu odeio micromanagement. Não babysit. Né? Não dá para fazer. Você concorda com isso? Você acha que isso funciona? Você tem case de sucesso a respeito disso? Murilo, eu sou super a favor disso. Mas eu acho que pouquíssimas empresas adotam isso de fato. Muitas falam que fazem e não fazem. Porque dizem que fazem na hora do amor. Na hora da dor, não faz. Então, enquanto está todo mundo performando, o cara chega às 10 horas, tá tudo certo. Entregou, né? No primeiro gap, não entregamos isso. A primeira coisa que vai para a mesa. Mas também o povo não está trabalhando o tempo que precisa. Então, vamos lá. Você Posso tá ouvir dando isso dos meus sócios. Sejam gentis comigo. Você está liderando numa cultura de autogerenciamento e você vai se prender de novo ao horário na hora que dá errado, na hora que dá certo funciona super bem, na hora que dá errado você vai pro ponto que você está dizendo que você não controla. Então vamos lá, por que não entregou? São outros aspectos, aí você tem que aprofundar. Então isso dá trabalho. Porque, no fundo, é você conseguir entender a capacidade de cada um, o time de cada um. E eu acho maravilhoso porque isso é uma cultura que faz com que as pessoas consigam trabalhar na hora que elas performam melhor. Elas conseguem ter qualidade de vida. Elas conseguem gerenciar o seu tempo para, poxa, num dia eu tô super engajada. Sabe aquele dia que você acorda criativa? Eu sou muito assim, eu tenho picos. Eu não sou uma pessoa o tempo todo mega produtiva. Então, para mim, sentar às vezes eu tô fazendo um job muito técnico. Chega uma hora que eu paro e falo, gente, eu já não penso mais. Eu tenho que levantar, eu tenho que ver qualquer outra coisa para depois eu sentar e focar e aí eu consigo fazer. Tem gente que não, tem gente que consegue trabalhar 12, 14 horas com intensidade. Não sei se performa por 12, 14 horas, tenho dúvidas, mas consegue sentar e trabalhar 12, 14 horas e tá tudo bem, é feliz assim. Vai no Pomodoro ali, né? Exato. Aí fica 14 horas. Exatamente. Nem sei se vai muito, viu, Murila? Mas, enfim. E aí, eu acho que tem muita empresa, como eu disse, né? Que fala que faz e não faz. Eu já vi squads funcionarem porque o líder tinha essa mentalidade muito forte e já tinha trabalhado em outras empresas que tinham essa cultura. Então, o líder, ele tem que orquestrar isso muito bem, o líder do squad. Mas eu não tive passagem numa empresa que você via que isso era uma cultura mega, ultra disseminada e funcionava em todas as áreas. Não vi. E eu vou te falar que das pessoas que eu conheço, da área de pessoas, que a gente troca, como é que é lá, como é que é aqui, não tem nenhuma que eu consiga te falar, cara, nessa empresa aqui isso funciona 100%. Eu não conheço. Tá acontecendo um efeito colateral nisso tudo lá, que acho que é importante eu falar para você.
que é um aumento da colaboração entre eles. Então, como cada um trabalha num horário específico, mas meio que organicamente eles encontraram um horário no meio do dia que está todo mundo ativo. E eles marcam reunião naquele horário. O horário, sexta-feira, 7 horas da noite. A gente faz reunião de dev, 11 dev na sala, reunião sexta-feira. O CEO da empresa falou, sexta-feira, um monte de moleque, 7 horas da noite numa sala, o que você tá fazendo? É o horário que os caras estão funcionando. Acaba a reunião, eles vão jogar CS. Então é mais ou menos assim. E além dessa colaboração, uma coisa que eu tenho percebido com isso, de deixar a galera solta, rola uma competição em quem vai entregar mais rápido, em quem vai fazer melhor. E eu tenho um pouco de medo dessa competição deixar de ser sadia, porque meu time é muito novo. Então, falo, ó, faz aí, você vai entregar isso aqui dia 15 para mim. Aí o outro, entregar dia 14. Aí o outro, vou fazer dia 12. Aí quando você vê, a galera tá 2, 3 horas da manhã online, trabalhando. Né? Então, gerou uma competição. Foi um efeito colateral da cultura que está sendo criada dentro da empresa. Pois é, e uma cultura que eles estão ditando a regra dessa cultura de acordo com as crenças e valores e modo que cada um deles funciona. Você deu essa liberdade, porque é isso também. Às vezes você fala, você tem essa liberdade, mas aí você começa a criar, então, mas vai ter um horário, núcleo, que todo mundo tem que estar conectado. Mas se eu ligar para você, você tem que... Se você começa a colocar coisas, você não é igual, já viu, tá muito em alta isso agora, LinkedIn, enfim, redes, do híbrido, que no anúncio de vagas híbridas, aí tá lá, 4 dias na semana no escritório. É híbrido? 4 dias na semana no escritório? Então, é um pouco isso, assim, sabe? Como é que você realmente dá essa liberdade, essa autonomia, e aí você vai entender quem vai funcionar para esse modelo e quem não, porque às vezes tem gente que precisa desse seu gerenciamento. Sim. Então, é muito você conhecer o profissional que você vai colocar. Eu tenho no meu time pessoas que são super autônomas, que se eu deixar um mês sem falar, essa pessoa vai voar, vai produzir. E eu tenho pessoas que eu tenho que acompanhar mais de perto. Isso não tem a ver só com senioridade, tem a ver com o estilo de cada um. Tem gente que precisa de alguém ali orquestrando, mais próximo, e tem gente que... Cara, seguro, exatamente. Né? Deixa eu fazer aqui do meu jeito que eu vou te entregar tudo que você está fazendo com maestria. E se você ficar ali em cima, é pior. Porque a pessoa começa assim... Então, mesmo que talvez você não tenha isso 100% disseminado, eu acho que para empresas ou para organizações, enfim, que não tem essa cultura tão disseminada, eu acho que é uma cultura saudável de você também conseguir entender como é que cada um funciona e talvez aplicar em pequenos movimentos com os seus próprios liderados. Então, dá um pouco mais de liberdade. Óbvio, você não consegue colocar práticas do tipo, você pode começar a hora que você quiser, se você tem uma empresa que vai cobrar você de que o seu liderado não está logado 10 da manhã, porque eles vão ligar para a pessoa, né? Então, tem coisas que não dá. Mas essa questão da entrega, por exemplo, por que não você usar? Porque é isso. E aí você deixa a pessoa mais feliz, né? Se é uma pessoa que precisa disso, ela vai ficar muito mais engajada de trabalhar com um líder que deixa ela solta para performar e para entregar. Eu vou dar uma virada na mesa agora, Murilão, de mudar um pouquinho, ir para o assunto de tecnologia, né, que é o nosso foco geral aqui do nosso canal, e falar um pouco, principalmente tendo a Priscila, com muito envolvimento de pessoas, contratações inúmeras. Está surgindo no mercado a inteligência artificial, né, que muitos falam, e a cada dia um novo programa que faz uma nova função, parte do que se imaginar, cada mês sendo criado uma nova inteligência artificial que substitui um designer, que substitui uma criação aqui, que substitui uma edição. Então, de vários nichos estão sendo criadas coisas que faz foto, que faz vídeo, que faz talvez o que for. Cada dia se cria uma coisa nova que junta uma coisa com a outra e mistura e sai de uma imagem, sai um texto reflexivo. Cada dia se cria coisas novas. E a gente tem por trás pessoas, contratações. Quero saber de você o que essa inteligência artificial e essa junção com pessoas, isso convive, não convive, substitui, não substitui? Olha, vamos lá.
Já me perguntaram uma vez se eu acho que a inteligência artificial substituiria os recrutadores, por exemplo. Já foi uma pergunta que me fizeram. Você acha que hoje um recrutador que faz principalmente vagas tech, né? Ele pode ser substituído por uma IA? Não. Na minha visão, não. Não ainda, né? Não sei daqui a alguns anos para onde a gente vai evoluir, mas não ainda. Por quê? Porque tem uma capacidade cognitiva que esses robôs ainda não têm. Então, quando eu falo de um recrutamento tech, não só da perspectiva de entender o que esse profissional conhece tecnicamente, tem um viés de cultura muito forte. Então, como o Murilo estava dando o exemplo da equipe dele. Quem vai avaliar se essa pessoa tem esse perfil de conseguir ser autogerenciável? E ele quer uma pessoa que seja autogerenciável. Você acha que hoje um robô não tem a capacidade de fazer essa avaliação? Hoje, na minha visão, tá? Mas quando a gente fala da inteligência artificial, ela está hoje já incomodando as pessoas. Pessoas mais antenadas com esse assunto já questionam, cara, será que o que eu faço hoje, daqui 10 anos, o robô vai fazer no meu lugar? E eu acho que a gente tem que se questionar. Porque, no fundo, é a nossa vida, de novo, é a nossa carreira, a gente tem que cuidar dela. Então, como o que se fala, né, o que se estuda é que os robôs não têm ainda essa capacidade cognitiva, a gente, desse mercado de pessoas, tem falado muito das 10 competências do futuro da ONU. A ONU fez vários estudos e tem uma lista de competências que são as competências do futuro, que acredita-se hoje que nenhum robô ainda vai ter a capacidade de substituir. Que tem várias, tá, gente? Aí vocês podem pesquisar até na internet, tem muito conteúdo sobre isso. Mas, por exemplo, inteligência emocional. A capacidade de lidar com os seus sentimentos e com o sentimento do outro. Como que um robô substitui essa capacidade hoje? Como um robô ama, sente saudade. Exatamente. Como um robô fica frustrado com o feedback, como um robô... Entende? Então, fora a negociação, tomada de decisão, tem alguns outros aspectos que os robôs ainda não têm essa capacidade. Então, se você for um profissional que consegue desenvolver essas habilidades, mesmo que a posição que você ocupa hoje, a função que você exerce hoje seja substituída no futuro, terão outras profissões para você no futuro. Porque o que vai se exigir é isso, né? Meu filho está fazendo educação física, né? Está na faculdade, ele escolheu fazer... Ele começou na psicologia, que eu ia amar, mas apesar de eu não ser psicóloga, aí ele não curtiu. De trazer conteúdo para você. Pois não curtiu muito, aí agora ele foi para educação física, ele está nessa fase de cuidado com o corpo e tal. E ele escutou de muita gente próxima a nós, do tipo, não, sai fora, o que você vai fazer educação física? Vai para o mercado de TI. TI que dá dinheiro, vai ser desenvolvedor, vai isso, vai aquilo. Beleza. E aí, um dia, eu estava no trabalho, ele me mandou uma mensagem, mãe, eu não vou mais fazer educação física. Eu vou fazer TI. Aí eu, como assim você vai fazer TI? Aconteceu, né? Aí ele falou assim, não, eu vou fazer TI, porque essa educação física não dá futuro, é uma carreira de não tem mercado. Aí eu, já entendendo que ele tinha escutado isso de alguém, falei, deixa quando eu chegar em casa a gente conversa. É inerente da fase que ele tá também. Exatamente. Só que tem medo da escolha, né? Só que o ponto é a gente enviesar e trazer essa crença de que, por exemplo, profissões do passado não tem mais espaço. A área de saúde, por exemplo, é uma área que eu vejo com muito potencial de futuro. Saúde mental, saúde emocional, saúde física. Por quê? As pessoas estão entendendo que não é só trabalho, não é só tecnologia, não é só robô. É cuidar do corpo, é cuidar da mente, é cuidar da saúde. Então, quem tinha personal há 10 anos atrás? Só milionário. Hoje, muita gente tem personal. Então, eu tô dando um exemplo só para vocês entenderem que a gente ainda está muito enviesado com relação a profissões. Profissões do futuro. E eu acho, sim, que a tecnologia ainda vai surfar uma onda gigantesca. Acho que ainda tem muita coisa para a tecnologia surfar. Eu lembro que em 2012, quando eu entrei para cuidar de TI... O auge era a galera de infraestrutura, por exemplo. Eram os DBAs, eram as carreiras, né? Que a galera, né? É isso, as mais sexys na época. Não que hoje não sejam, mas hoje a parada toda é IA, é o desenvolvimento. Pode ser que mude, nunca vai deixar de existir. CX. Mas CX, exatamente. Mas ela vai se transformando. Então, eu vejo muito que as pessoas, sim, têm que se incomodar com esse movimento, mas têm que se preparar. Só se incomodar e sentar na cadeira, ficar no sofá pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Qual que é o meu plano de aposentadoria? Não, você quer trabalhar mais 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, que seja? Vai desenvolver habilidades emocionais, habilidades comportamentais. Porque isso vai te diferenciar dos outros. Se você tiver
Claro que as 10 capacidades muito bem desenvolvidas é desafiador, né? Se a gente tiver algumas, já tá ótimo. Tá ótimo. Mas se a gente tem consciência do que a gente tem de bom e o que a gente não tem, a gente se prepara melhor para isso, eu acho que a gente vai conseguir enfrentar um movimento aí de transformação dentro desse mercado de uma forma muito mais tranquila, muito mais segura. Eu queria trazer um ponto da parte de inteligência artificial que eu acho que é interessante quando eu estava estudando sobre isso, só colocando uma história, né? O cara está programando a inteligência artificial ali. Então, para carro. Hoje você vê carros aí autônomos, o que for. Aí você está lá na programação, você está fazendo, que no final você está dando inteligência para tomar decisões. Uhum. Então, você está lá no carro, aí o cenário 1, você está indo lá com o seu carro, você vê uma pessoa, você está numa velocidade que você não consegue parar, e você vê uma pessoa com um carrinho de bebê passando. Cenário 1, você está confiando num programa. Então, você já imagina o que a inteligência artificial vai fazer. Vai salvar sua vida, vai salvar a vida da pessoa, etc. Isso é um cenário, cada um imagine o que for. Agora, imagine que nesse seu carro tenha o seu filho atrás, num carrinho, ou sua família inteira num carrinho. Essa decisão muda ou não muda? Aí você imagine que ao fazer também isso daí, que tem aquele carrinho, e você calcula um terceiro efeito que se você desviar, vai pegar duas pessoas que está numa calçada ou vindo de contramão, que ele já visualizou que tem 4 pessoas dentro de um carro que está vindo de contramão com você. Só dando um exemplo de como é difícil um julgamento de máquina fazendo todo o cálculo para fazer a melhor decisão essa. Uhum. Eu chego até a arrepiar aqui, porque e é ali que eu comecei a ver que falta ainda. Uhum. Porque aquele negócio daquela reação humana naquele momento vai faltar. Uhum. E vai ser um negócio que vai levar um tempo ainda. O Murilo domina essa área com profundidade, mas eu lembro que é ali que comecei cara, que negócio diferente para eu começar a entender um pouco sobre isso daí. É a questão da singularidade, né? Que horas, que momento que a IA vai conseguir se passar 100% por um humano. Eu gosto muito de uma frase que eu falo em algumas palestras que eu dou, que é: a IA vai substituir o ser humano no dia que um avião bater asa e cantar. Né? É exatamente a mesma coisa. Não dá, ela tem um papel dela, o avião voa, mas ele não significa que ele é um pássaro, cara. A IA, ela pode pensar, tomar decisões, mas não significa que ela vai se tornar um dia humano. Uhum. E o pessoal esquece, né, dentro da nossa complexidade de ser humano, a inteligência é uma das coisas que o ser humano tem. O ser humano tem consciência. A consciência não dá para ser artificial. Uhum. Entendeu? A IA atropelou a criança. Você acha que ela vai ficar triste? Ela vai ficar remoendo isso, chorando em posição fetal? Você acha que ela entende o que é isso? Ela vai pedir um iFood? É isso aí. Triste. Então, a consciência artificial é uma coisa que, quanto mais nós formos humanos, mais difícil vai ficar de sermos substituídos por uma máquina. Sim. O problema é que o pessoal quer usar a IA para ser substituído mesmo. Vai mandar um e-mail para o chefe, usa o chat GPT. Vai fazer uma apresentação de PowerPoint, usa o Copilot. Aí você está se autoflagelando na frente da IA, falando: eu sou um imbecil, faz para mim. Entendeu? É mais ou menos isso. Eu corto a carne quando eu falo isso, porque eu sou um amante da IA, eu faço parte do Comitê Internacional de IA. Pô, é legal eu falar isso, mas eu tô vendo a tecnologia num papel mais de segregação da sociedade do que de união. E eu tô com essa bandeira levantada agora, Pri. Sim. Cara, e faz muito sentido o que você falou, né? Porque é isso. Como que a gente consegue, dentro desse cenário de complexidade, usar a IA de uma forma saudável para a nossa vida e para a nossa elevação humana? Para tudo, né, que a gente falou agora. A IA pode ajudar. Exato. Tem que saber. E assim, eu tenho muito essa coisa do modelo educacional, né? Mudou-se o modelo educacional. Antigamente, a gente tinha que ir lá, ficar nos livros, tinha aquele roteirinho. Já tem países mais desenvolvidos que têm um modelo educacional diferente. Mas tem muita gente que fala: não, você não precisa saber, você tem que saber procurar onde acha. Ok. Em que aspecto?
Depende do ponto de vista. Para que você está usando isso? Você está num cenário de crise, você tem que resolver um problema e você precisa achar a solução e você não sabe, você procurar uma coisa. Agora, você precisa fazer uma coisa diferente. Você usar uma muleta, né? Digamos assim, acho que é muleta a palavra, talvez, mas você usar de um artifício para você diminuir a sua capacidade de pensar e de aprender. Vitimização. É isso. Para facilitar um processo que você teria uma grande capacidade de aprendizado. Não faz sentido. Entende? Então, e aí é muito isso que vocês falaram, assim, consciência, autoconhecimento, porque é isso. O que no fundo vai ficar? Essas 10 competências do futuro. Para isso, o que você precisa ter? Conhecimento, autoconsciência. Você não vai desenvolver inteligência emocional, inteligência emocional, se você não tiver consciência do que você está sentindo e de como que você cuida disso para você não afetar o outro, de como você cuida do que o outro está te afetando. Aquela percepção, quando você olha a pessoa, você sente alguma coisa, nunca vai Isso. substituir isso. É verdade. Certo. Cara, e incrivelmente, mais uma vez, eu sempre falo que aqui a teoria de Einstein se faz valer, né? Porque o tempo passa muito mais rápido aqui dentro do que lá fora. Muito mais. Já estamos falando há mais de 1 hora, né, cara? Brigadão aí. Se a gente faz episódio mais de 1 hora, o pessoal fica reclamando. Tem que ser um episódio de 2, 3 horas. Ai, e adoraria gente, receber muito você e bom. a gente estender essa conversa. Sim. Mais uma vez, mais 2 vezes. Porque tem muita coisa pra gente falar ainda de cultura organizacional, transformação de pessoas. Tem. E isso tudo embasado usando a tecnologia como protagonista dessa Sim. mudança. Será um prazer. Virei sempre que vocês me convidarem. Vai ser um legal. prazer. Planito, mais uma vez, meu brother. Deixa Obrigado. E Pri, pra acabar assim, pra finalizar com chave de ouro, olhando pra sua câmera, dar aquela mensagem que você gostaria de dar pro mundo, pras pessoas, fica à vontade, que esse vai ser um seu legado. Ah, legal. Gente, primeiro queria agradecer todo mundo que assistiu, que despendeu aí seu tempo para nos ouvir, para aprender um pouquinho com a gente. Eu acredito que o autoconhecimento e a autoconsciência é que muda o jogo na vida de qualquer pessoa, de qualquer profissional. Então, busquem esse autoconhecimento, busquem essa consciência. Eu acho que tudo que é prático e tudo que é estudo ajuda, mas no fundo é a gente com a gente mesmo. É a gente deitando a cabeça no travesseiro, entendendo quem nós somos, o que a gente está fazendo, o que a gente gera no outro, que vai mudar o jogo. Então, queria agradecer vocês, incentivar vocês a buscarem esse conhecimento. Também queria falar que quem quiser me adicionar no LinkedIn, eu estou lá como Priscila Emílio. E também eu gravo alguns vídeos sobre alguns conteúdos de carreira, de pessoas, então pode seguir os canais da CRM Services, que é a empresa que eu trabalho, para vocês conseguirem assistir esses outros conteúdos, que se vocês tiverem interesse, tiverem conteúdos mais voltados para as pessoas e menos, talvez, para a parte técnica, talvez seja alguma coisa diferente. Para vocês. Maravilhoso. Obrigado, Pri, mais Obrigada uma vez. a vocês, pelo meninos. papo. Foi ótimo. Riquíssimo, de altíssimo nível. Uma das raras vezes que a gente conseguiu usar todo o nosso vocabulário, né, Polônia? Colocado à prova aqui. Obrigado, Pri, mais uma obrigada vez a por vocês, ensinar gente, tanto foi um pra prazer. gente. Valeu mesmo. Obrigada. Você que ficou com a gente até agora aí, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal se você não se inscreveu. Ativa as notificações para você não perder nada. Aqui embaixo na descrição estão todos os links das redes sociais para você seguir a Priscila no Instagram, no LinkedIn. A gente vai colocar tudo lá, seguir a gente também. Não esquece de comentar, manda seu feedback aqui embaixo também nos comentários, manda sua pergunta, compartilha esse vídeo no grupo da família, no grupo da faculdade, no grupo do trabalho, manda pro seu chefe, né? Manda no grupo da empresa também. Acho que hoje foram aprendizados muito importantes do que é cultura organizacional, do que são pessoas, relacionamento interpessoais, corporativos e acho que até fora, né? Muito aprendizado aqui pode ser levado para dentro de casa. Né? Afinal de contas, se você não faz network com a sua mãe, se você não se relaciona bem e não tem uma cultura boa dentro da sua casa, como é que você vai querer colocar essa cultura dentro da sua empresa, dentro do seu setor? Então, acho que foram aprendizados importantes. Mais uma vez, muito obrigado. Não esquece de deixar o like, curte, aperta o joinha. Estou usando todas as formas de vocês entenderem que tem que curtir para o YouTube disseminar esse vídeo aqui. Assim como você tem interesse nesse assunto, mais pessoas que também têm interesse vão poder ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo. Até já! Valeu!